Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui então diante da Tua Palavra e suplicamos, Senhor, por revelação, que o Senhor fale aos nossos corações para que possamos compreender as Escrituras, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, podemos praticar os Teus ensinos e, acima de tudo, glorificar o Teu santo nome. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Em busca do abençoador, não de suas bênçãos. Em busca do abençoador e não de suas bênçãos. João capítulo 6, vamos ver o trecho do 22 até o 29. João capítulo 6, de 22 a 29. Continuando então a exposição do Evangelho segundo o apóstolo João. O texto sagrado diz assim: No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Estamos percorrendo o capítulo 6, nós vimos do versículo 1 ao versículo 15, o milagre da multiplicação dos 5 pães e dos 2 peixinhos. Nós vimos que Jesus multiplicou aquele alimento e tinha aproximadamente 15.000 pessoas à beira do lago de Genezaré. Do versículo 16 até o versículo 21, nós vimos também que Jesus realiza um outro sinal registrado por João, no qual ele anda sobre as águas. Os discípulos estavam enfrentando uma tempestade medonha e em um determinado momento Jesus, vendo os discípulos em apuros, ele foi andando por sobre as águas, chegando até o barco dos discípulos e embarcando com eles. Nós estamos vacinados pelo texto bíblico contra os argumentos liberais que podem surgir ou que quem sabe exista no meio da igreja. Esses textos e a palavra de Deus dizem que estes acontecimentos, estes milagres foram reais, literais, foram realizados por quem poderia realizá-los: Jesus, o Filho de Deus, o Senhor dos céus e da terra. Porque argumentos liberais vão dizer que não foi bem assim. Não foi bem assim, como nós vimos na multiplicação de pães e peixes. Na verdade, não que Jesus multiplicou, mas tocado por compaixão, o menino que deu os 5 pães e os 2 peixinhos para os discípulos, e os discípulos então recebendo aquela doação do pequenino, daquele adolescente, daquele rapaz, fez com que toda aquela multidão seguisse o exemplo do menino e pegasse na cumbuca o seu alimento e começasse a repartir entre eles. Não foi isso que aconteceu. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos para 15.000 pessoas, miraculosamente, e sobrou. Eles se fartaram, comeram até não querer mais, e sobrou. Também há argumento liberal no sentido de dizer que Jesus não andou por sobre as águas, mas os discípulos, ao verem Jesus lá na margem, pela
pela flor da água, que se diz, né, pelo espelho da água, por conta dos reflexos dos relâmpagos da tempestade, eles viram Jesus lá na margem, mas o reflexo do seu corpo meio que parecia que ele estava próximo do barco, e os discípulos então falaram: nos socorra, Senhor. E aconteceu que o barco foi para próximo de Jesus e Jesus embarcou com eles. É uma argumentação liberal que existe sobre esse texto. Não foi isso que aconteceu. Jesus andou por sobre as águas. Ele andou. Tanto é que os discípulos, ao avistarem Jesus, acharam que fosse um fantasma. Jesus disse: sou eu, não tenham medo. E ele embarcou. Tanto é que Pedro andou por sobre as águas, através do poder de Jesus Cristo. E eles embarcaram então. Agora, em continuidade, tendo Jesus andado por sobre o mar, ele entrou no barco com seus discípulos e eles estavam indo a Cafarnaum, como nós vimos no mapa, e eles chegaram seguro ao seu destino. Verso 21, vamos ler o verso 21? Então eles de bom grado o receberam. Quem recebeu quem? Os discípulos receberam Jesus para dentro do barco. E logo o barco chegou ao seu destino. Muito bem, o apóstolo João então continua o relato no verso 22. No dia seguinte, então, perceberam a continuidade da história? No dia seguinte, depois da tempestade, a multidão que ficara do outro lado do mar, Cafarnaum está aqui, ao norte, eles estavam aqui perto de Tiberíades, um pouquinho para baixo, ao sul, ao sudeste do lago, como nós vimos no mapa. Jesus estava lá do outro lado, por isso que João registra dessa forma. Do outro lado do mar, notou que ali, lá perto de Tiberíades, não havia senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Eles ficaram sabendo que os discípulos foram para Cafarnaum e Jesus não embarcou com eles. A multidão chegou lá na margem do grande lago, não viu ninguém. E diz o texto que toda aquela gente soube que os discípulos de Jesus tinham partido e que Jesus não embarcara com eles. Então a multidão decide um ponto: vamos procurar Jesus. Nós precisamos procurar esse homem. Verso 23 e 24. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. O que aconteceu ali? Começou a se juntar vários barcos aportando ali naquela região, onde Jesus tinha multiplicado pães e peixes. 24. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E no verso 25 nós constatamos que eles encontraram Jesus. 25. E, tendo-o encontrado, no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegou aqui? Quando chegaste aqui? Vamos fazer algumas perguntas para o texto. Primeira, qual multidão? A mesma multidão que no dia anterior havia sido alimentada por Jesus quando ele realizou a multiplicação de pães e peixes, ok? Ok. Segunda pergunta, quem a multidão estava procurando? Jesus, o texto nos responde. Terceira pergunta, segundo o que lemos até aqui no verso 25, o que conseguimos perceber a respeito do porquê a multidão estava procurando Jesus? Qual era a intenção daquela gente? Mas que vocês já leram o resto do texto, né? Vamos então tá, faz de conta que vocês não sabem, até o verso 25. O que a gente sabe sobre o que eles queriam? Resposta: nada. Nada. Se a gente tivesse de lá para cá na história, sem saber o que eles queriam, nada. Aparentemente não dá para perceber o que eles estavam querendo com Jesus. Absolutamente nada. É porque vocês já leram, né? Vocês mataram a charada. Mas tá bom. Todavia, Jesus, Ele sabe o que está no mais íntimo do seu e do meu coração. Ele conhece o seu e o meu pensamento. Ele esquadrinha os corações e Ele sabe qual era a intenção daquela multidão. Jesus conhecia, Jesus sabia o porquê que eles estavam procurando a Ele. E o que é esquadrinhar? Vocês sabem o que é esquadrinhar? Eu explico. Lá em casa, de vez em quando, a gente pede para a Bianca passar aspirador em casa. E a gente fala: Bia, passa de piso por piso, quadrinho por quadrinho, para você cobrir todo o cômodo, para não ficar nenhuma parte sem passar aspirador.
ela esquadrinha, ela passa quadrinho por quadrinho, piso por piso, quadradinho por quadradinho, e ela cobre todo um cômodo quando ela passa dessa forma. O que Deus faz com o seu e o meu coração e o meu pensamento, nosso pensamento? Ele esquadrinha. Ele sabe cada pedacinho lá da gaveta do seu coração, onde você está guardando tantas coisas que você consegue guardar das pessoas, mas de Deus você não consegue, porque Ele esquadrinha o nosso coração e a nossa mente. Entenderam o que é esquadrinhar? Foi isso que Jesus fez. Sem sabermos a resposta de Jesus, nós jamais conheceríamos a intenção daquela gente. Se nós ficássemos na história até o verso 25, Senhor, quando chegasse aqui? Até ali, o texto não mostra o porquê que a multidão foi atrás de Jesus. Eles estavam, sim, com desejo de encontrar Jesus, mas não sabemos porquê. Mestre, quando chegasse aqui? Ao prosseguirmos na leitura, com a resposta de Jesus no verso 26, é que verificamos que a multidão preparou o terreno com certa simpatia, mas eles estavam esperando, sabe o quê? O café da manhã, o almoço, quem sabe uma janta. Nós percebemos que há uma falsa simpatia das pessoas ao lermos a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi a seguinte, verso 26. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes e encheram a barriga. Esse início de conversa simpática, para não dizer hipócrita, né, da multidão, não passou de rodeios, não passou de conversa para boi dormir, não passou de lenga-lenga. Eles chegaram para Jesus: mestre, que milagre o senhor por aqui. Entenderam o trocadilho? Nossa, quando que o senhor chegou? Fez boa viagem? O senhor nem se despediu, hein? Puxa, nós não encontramos o senhor lá. O senhor podia ter dado tchau para nós. Poxa, Senhor, nós tivemos que correr aqui para encontrar com o Senhor. Poxa, que bom que nós encontramos o mestre aqui. O senhor nem falou que o senhor viria para cá, hein? E aquele sorriso amarelo de todos. E a resposta de Jesus não foi respondendo à pergunta deles. Eles perguntaram: mestre, quando o senhor chegasse aqui? Quando o senhor chegou aqui? O Jesus não respondeu: então, nós chegamos hoje cedo. Nós chegamos hoje cedo. Né, João? Olha, de madrugada, mas teve uma tempestade. Eu tive que até andar sobre as águas. Né, Pedro? Eu andei com você. Mas tudo bem, nós chegamos bem aqui. Olha, deu tudo certo. Até fiz devocional com os discípulos, né, Tomé? Que a gente faz esse devocional de manhã. E vocês, quando chegaram? Jesus respondeu assim? Essa foi a correspondente resposta de Jesus àquela multidão? Nossa, que povo bonito, hein? Olha, todo mundo unido, me procurando, que coisa linda. Jesus, ele é direto. Jesus, ele é certeiro. Jesus não vai de lenga-lenga. Jesus não é de nhen-nhen-nhen. Jesus responde exatamente o que eles precisavam ouvir. A multidão perguntou: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais que apontam para mim, mas porque comeram dos pães e ficaram satisfeitos com a comida. Vocês não me querem. Vocês não estão aqui perguntando por que eu cheguei, mas importando comigo. Vocês estão se importando com o que eu posso dar a vocês. Que invertida, né? Jesus respondeu dessa forma. Sabe o que aconteceu? Uma coisa é ver o sinal, outra coisa é entender o significado do sinal. Eles só viram o sinal, mas não entenderam o significado do milagre que aponta para Jesus como Filho de Deus. Eles viram sim Jesus realizando um sinal, um milagre, eles viram,
Tanto é que os outros evangelistas relatam que todos presenciaram a multiplicação de pães e peixes, mas eles não foram lá por causa de Jesus, para encontrar com Jesus, desesperados para achar Jesus por causa de Jesus. Eles foram lá porque eles estavam com fome de novo. E nós precisamos ir atrás desse Jesus, porque Ele nos dá comida. E essa resposta de Jesus: mas como assim? Poxa, Jesus, foi duro, hein? Isso é jeito de falar? Jesus não foi grosseiro, não, com essa resposta? Jesus, Ele nunca foi e não é politicamente correto. Percebem agora a caricatura de Jesus que muitos vendem por aí? Muitos templos de igreja hoje, muitas pregações e muitos anúncios da palavra por aí falam de um Jesus caricato, que Ele não se importa com o que a pessoa crê, Ele não se importa com o que a pessoa faz, Ele não se importa com a vida da pessoa, se ela está vivendo em santidade. Muitos estão pregando Jesus aí, o Jesus sem confronto, um Jesus de paz e amor. Um Jesus que muitas vezes não se importa quando nós negamos em palavras e ações. E no fim, vai dar tudo certo, irmão. Muito diferente do Jesus da Bíblia. Por isso que nós precisamos conhecer Jesus como Ele se auto-revela nas Escrituras. Esse é o Jesus que nós precisamos conhecer, o seu e o meu Salvador. Jesus, o Jesus bíblico, com seu amor e justiça perfeitos, Ele confronta com palavras que acertam o alvo das consciências daquelas pessoas que estão atrás de bênção e não do abençoador. Eles procuravam o padeiro da vida, não o pão da vida. Eles queriam o que Jesus podia oferecer. Eles não buscaram o próprio Jesus e se entregaram a Ele, crendo no Filho de Deus que estava ali diante deles, carne e osso, o Todo-Poderoso, o Emanuel, a presença de Deus na terra. Você vai à padaria, não por causa do padeiro, você vai à padaria por causa do pão que ele faz. Você vai pelo que ele pode oferecer a você, mas a padaria que você vai lá, você não conhece nem o padeiro, você não sabe nem o nome dele, mas você vai lá porque o pão é gostoso, o pão que ele te oferece. Jesus sabe neste momento se você e eu estamos amando a Ele, buscando a Ele, ou buscando as coisas que Ele pode nos dar. Jesus esquadrinha o seu e o meu coração nesta noite. Vocês perceberam o contexto então desses versos? Vocês perceberam qual que foi o ambiente dessa conversa de Jesus com aquela multidão? Vocês conseguem entender que quando o homem natural que eu quero dizer, entenda, o homem sem Cristo busca a Deus, não é a Deus que ele está buscando. O homem natural não busca a Deus porque ele não quer Deus, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 11. Não há ninguém que busque a Deus. Vocês acham que aquela multidão estava buscando Jesus? Não. Naturalmente, não. Não há ninguém que busque a Deus. Então, quando um homem sem Cristo, uma pessoa sem Deus, busca a Deus, ele busca um conjunto de leis e regras para seguir, para cumprir, para ser aceito por Deus e também, quem sabe, para mostrar para as pessoas ou para os outros que ele é alguém que busca a Deus. Ou o homem natural busca benefícios de Deus. O homem sem Cristo busca o que Deus pode dar a ele, busca alguma coisa que possa vir de Deus, mas não o próprio Deus. Por quê? Não há ninguém que busque a Deus. Quando muitas vezes você vê aquela religião toda de pessoas buscando uma divindade,
buscando Deus, eles não estão buscando Deus, eles estão buscando solução para os problemas. Quando uma pessoa se entrega e Deus salva aquela vida, aí sim ela passa a buscar Deus verdadeiramente como seu Senhor e Salvador. Mas não benefícios que possam advir dessa relação. O homem natural não busca a Deus. Calvino comenta estes versos dizendo: eles buscavam algo mais além de Cristo mesmo. Buscavam a Cristo por causa do estômago. Abusavam dos milagres com um propósito egoístico. Nada esperavam mais do que uma vida feliz e tranquila neste mundo. Tanto é que Jesus, quando ele começa a falar de que cada um tem que tomar a sua cruz e segui-lo, o que acontece? A galera some. A multidão some. Fica só um gato pingado ali próximo de Jesus. Os loucos. O apóstolo Paulo diz que para o mundo a cruz é loucura, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus, aleluia. Mas somente para aqueles que são salvos. Entenda isso, meu amado, minha amada. Não há ninguém que busque a Deus se não buscar Jesus pelo que Ele é, Senhor e Salvador. Se eu e você buscamos a Deus hoje de verdade, como nós estamos buscando sinceramente, de coração, é porque alguém fez alguma coisa para mudar isso no seu e no meu coração. Quem fez? Jesus. Jesus te deu o desejo de buscar a Ele verdadeiramente, porque você ama a Ele, o seu Salvador e Senhor, e se devota a Ele, e se entrega a Ele, e declara: eu quero viver para o Senhor. Assim você está buscando a Deus verdadeiramente, porque Ele te salvou. Agora, honestamente, nós precisamos nos perguntar: será que eu estou buscando a Deus mesmo? Ou algo que Ele possa oferecer? É uma pergunta que você pode, diante de Deus, fazer para você mesmo. Será que eu estou buscando a Deus mesmo? Ou será que eu estou tendo uma vida religiosa para troca, para que Deus melhore a situação na minha vida, na minha casa? Talvez a gente está buscando a Deus por causa de prosperidade. É a famosa teologia da prosperidade, ou alguns dizem a antropologia da prosperidade. É buscar a Deus para ter algo em troca. É o crente karatê. Se o cara não ter, ele não é crente. São pessoas que valorizam o ter. Se a pessoa está prosperando é porque Deus está com ela. Se a outra pessoa não está prosperando, alguma coisa de errado está acontecendo com você, então você não é salvo. A teologia da prosperidade. Ou também, quem sabe, nós estamos buscando a Deus para que tenhamos paz para os conflitos das nossas vidas. Mas nós devemos rever essa posição para que nós não tenhamos um relacionamento com Deus como um cartão de crédito. Eu tenho Deus, aí eu uso Deus para resolver os meus problemas, mas eu não tenho uma intimidade nenhuma com Ele. Eu não tenho uma devoção, uma entrega verdadeira como uma pessoa que foi legitimamente salva por Ele. Quando Jesus diz então no verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus continua a resposta dele dizendo: trabalhai, trabalhem. Significa que o nosso esforço de vida deve ser canalizado para adorar a Cristo, para de fato sermos súditos do reino de Jesus Cristo. Se você é salvo, você trabalha, e isso significa, o que você faz? Você se esforça para adorar e canalizar a sua vida para a rendição a Cristo. O que é comida que
não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. O que é? Aquela que subsiste para a vida eterna. Esse trecho todo você condensa numa única palavra: salvação. Salvação. Aqui, esse trabalho, ou fazer algo, não para ter Cristo e a vida eterna. Você não está trabalhando, você não está adorando, você não está sendo filho de Deus para conquistar a salvação. Não é isso que Jesus está dizendo. Quem dá a salvação? Quem dá aquele alimento que subsiste para a vida eterna? A qual o Filho do Homem vos dará. O próprio versículo responde para você e para mim. Quem dá a comida que subsiste, que não perece, que vai para a vida eterna, a sua salvação? O Filho do Homem, Jesus, dará a você, dará a mim, já deu para quem é salvo aqui nesta noite. O Filho do Homem vos dará. Aqui Jesus deixa claro que, uma vez sendo salvo por Cristo, e se você se encaixa nessa qualificação, salvo por Cristo, nós ganhamos a vida eterna dada por Cristo. A minha vida é dele como salvo por Cristo. Eu sou dele, eu vivo para ele, e somente nele eu tenho condições plenas de viver uma vida regozijante, alegre, satisfeita, por quem de fato me preenche e me satisfaz verdadeiramente. A partir do momento que nós temos Cristo por graça e não por obras, não por aquilo que você faz, mas porque Ele te salvou imerecidamente, as nossas vidas passam a ser instrumento para adorarmos a Cristo, para servirmos a Cristo, para anunciarmos a Cristo. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Você é um salvo? Trabalhe. O que você tem que fazer? Adorar a Jesus, servir a Jesus, anunciar a Jesus. Isso tudo pós-salvação, porque ninguém trabalha para conquistar salvação. Nós vamos ver daqui a pouco. E Jesus, no finalzinho do versículo, diz: porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Jesus está dizendo para aquela multidão, mais uma vez ele declara publicamente, para quem pudesse ouvir, que ele é o Filho de Deus. Deus, o Pai, confirmou Jesus como sendo seu Filho. E ele faz, quem sabe, parte da multidão lembrar que há alguns meses atrás Deus havia dito sobre Jesus, para quem pudesse ouvir, que este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Não foi só Jesus que ouviu, ou não foi só João ou os evangelistas que relataram essa voz do céu. Quem estava ali presente ouviu. E isso correu pela Judéia e pela Galiléia. Deus confirmou aquele homem, Jesus, como seu filho. E Jesus está relembrando isso àquela multidão. O unigênito Filho de Deus. Aí então, ao ouvirem a resposta de Jesus, aquela multidão pergunta, no verso 28, dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? O que nós vamos fazer então? Eles ouviram Jesus mencionar sobre trabalho, trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Eles pegaram aquele termo trabalho e só focaram naquele termo trabalho e já replicaram: entendido, nós entendemos. Então o que nós temos que fazer? Depois, quem sabe, da chacoalhada que Jesus deu naquela multidão, sendo tão preciso contra a consciência daquelas pessoas, contra o interesse daquelas pessoas, o povo então, para dar, quem sabe, uma amenizada naquela chacoalhada e, quem sabe, provar para Jesus que Jesus estava errado, que eles não queriam só Jesus por causa do pão, mas eles queriam sim uma vida melhor. Eles querem provar para Jesus: eu acho que o senhor está exagerando, mestre. Nós vamos fazer, o que precisa fazer? Nós vamos fazer. Somos bons. Fala o que nós vamos fazer, é trabalhar? Então vamos trabalhar. Diz aí o que nós temos que fazer, que nós vamos fazer. Aqui o povo manifesta a sua total ignorância com relação à graça de Deus. Uma pessoa que não é salva, quem sabe ela pergunta: o que eu devo fazer? Jesus, eu devo ser mais grato, né?
Não, Jesus, eu acho que eu devo parar de fumar. É isso? Eu devo parar de beber, não é? Não. Então, para eu fazer, eu preciso fazer, sabe o quê? Eu preciso entrar numa religião. Eu preciso fazer parte de uma instituição religiosa para eu ser salvo. É isso que eu preciso fazer, não é, Jesus? Já sei. Eu preciso parar de falar palavrão. Ixi, minha boca está tão suja, eu preciso mudar isso para poder ser salvo. Uma mentalidade de fazer algo para ser salvo. E Jesus responde no verso 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A pergunta, o que devo fazer, reflete a mentalidade natural de alguém que não entendeu o Evangelho. A mentalidade da multidão, quem sabe evangélica contemporânea aqui no Brasil, e eu digo isso tristemente falando, a falsa crença na salvação pelas obras. Jesus está mostrando que não é sobre fazer, porque se fosse sobre fazer para conquistar a salvação, se você tivesse que trabalhar e fazer para conquistar a salvação, no final quem receberia a glória? Você que fez, que trabalhou. Não é sobre fazer, porque senão nós todos seríamos os crentes tops da galáxia. Eu faço, eu consegui, eu me salvei. Eu toquei no coração de Deus a ponto dele me salvar. Ele se surpreendeu comigo. Mas não é sobre fazer. Jesus revela que não é sobre fazer, mas sobre crer. Em quem tudo já fez. Porque se não fosse Ele, nada nós poderíamos fazer. Se não fosse por Jesus, nada nós conseguiríamos. Por nós mesmos nós não conseguimos salvar as nossas próprias vidas. E se é tudo por Jesus, no final o mérito é todo dele. E a glória é só para Ele, louvado seja Deus. Não é sobre fazer, mas é sobre crer. Você é salvo hoje, você crê em Jesus Cristo, você é salvo hoje, você é um adorador de Jesus Cristo, sabe por quê? Porque você creu. E crer eu já disse aqui nesse púlpito, e quem sabe na próxima oportunidade eu vou repetir a respeito de crer. Crer é a junção entre acreditar e confiar. Crer em Jesus Cristo. Você creu no que Ele fez na cruz. Eu dou um exemplo, é como uma criança. A criança faz alguma coisa, uma criança pequenininha, para ter o pão, o leite, a comida dela? Não, ela crê que o pai dela existe, que a mãe dela existe, que o pão vai estar ali, que a comida vai estar ali, que na hora do almoço vai estar pronto para ela comer. Ela confia, ela se entrega, ela descansa, ela crê. Ela não trabalha, ela não faz. Por exemplo, a Gabi, nossa, eu preciso ir na padaria agora, se minha mãe não for, se meu pai não for, eu preciso arrumar pão para mim hoje. Não, ela crê, ela descansa. O papai e a mamãe vão arrumar comida para mim. Você crê em Jesus Cristo por tudo que Ele fez por você na cruz. Crer, não fazer para ter salvação. É isso que Jesus está dizendo. O verso 29 é uma vacina para qualquer tentativa do homem em querer buscar a salvação por obras. Não fazer algo ou a obra de Deus, mas somente crer em Cristo, que o Pai enviou para fazer tudo por você e por mim, pecadores. Tudo. Tanto é que na resposta diz, a obra de Deus. Sabe quem faz a obra de Deus? Porque os homens perguntam, não, o que nós vamos fazer? É a obra de Deus que nós precisamos fazer? Vamos fazer. Aí Jesus fala, não, a obra de Deus é crer. E Jesus já disse, a obra de Deus, sabe quem vai fazer? É Deus. A obra de Deus é Deus que vai fazer, você só tem que crer. Isso Ele coloca no seu coração para você ser crente em Cristo Jesus, a partir do momento que Ele coloca
o dom da fé no seu coração e você desperta com uma nova vida em Cristo Jesus. Você fala: eu sou dele, eu não consigo nada por mim, tudo por ele. E você, tem vida e uma nova vida em Cristo Jesus, porque você crê. Tudo o que Deus fez se resume em Jesus Cristo, na sua obra, e isto é o Evangelho, a boa nova de salvação. Por isso não são os milagres que salvam, não é o que Jesus pode nos dar materialmente que nos salva, mas somente crer em Cristo Jesus como seu Salvador e Senhor, isso salva. Pessoas estarão no paraíso celestial, no novo céu e na nova terra, não por causa de milagres, não por causa de sinais. Uma multidão estará no céu e nós estaremos lá, se Deus salvou você. Estaremos juntos na glória, por causa da poderosa obra de Jesus Cristo na cruz, revelada no Evangelho, a boa nova de salvação. E você vai entrar no céu dele dizendo: não foi por mim, mas por tudo o que o Senhor fez na cruz por mim. Se aqui nessa igreja nós deixarmos de pregar Cristo e passarmos a oferecer milagres, para que as pessoas venham para ganhar, quem sabe, o pão, semana que vem nós vamos ter que oferecer peixe, na outra semana nós vamos ter que oferecer carro zero, na outra semana nós vamos ter que oferecer apartamento. Isso não vence. E quem sabe nós vamos juntar a multidão aqui, mas essa multidão vai para o inferno sem Cristo. Mas nós vamos entrar no céu sem nenhum milagre, Rodrigo? Nenhum milagre. Eu vou dizer para você que, quem sabe nós precisamos ser relembrados do grande, maravilhoso milagre que Deus fez na sua e na minha vida, mudando o nosso duro coração, mudando o curso da sua vida, da sua história. Esse foi um maravilhoso milagre, tremendo milagre que Deus fez na sua vida, na minha vida, nos dando uma nova vida em Cristo Jesus, um verdadeiro sentido para as nossas vidas. Maravilhoso milagre. E nós, quem sabe, poderemos chegar lá no céu e vão perguntar: e você viu algum milagre? Você vai falar: não, eu vi. Jesus mudou esse coração que só Ele poderia mudar. Que milagre tremendo que Ele fez na minha vida. Porque eu era um terrível pecador, mas eu cheguei aqui no céu porque o milagre foi realizado na minha vida, de salvação, de mudança de mente, por causa de Jesus. Presta atenção, você precisa entender o seguinte, por favor. Todos nós nascemos em pecado, nós somos excelentes, terríveis pecadores, ainda que achemos que não é tanto assim. Ainda que tenhamos nascido em berço religioso, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Todos nós somos pecadores aos olhos de Deus. Essa é a péssima notícia a seu e a meu respeito. Todavia há uma boa notícia. O Evangelho, Deus amou pecadores como você e eu. Pecadores que não buscavam Deus, mas Ele amou tanto estes pecadores que deu o seu Filho, o seu único Filho, para cumprir toda a lei, para satisfazer a justiça de Deus. E Ele, Jesus, se sacrificou por mim e por você na cruz, para que você e eu, ao crermos nesta obra e nos méritos de Cristo, nós tenhamos salvação. Essa é a maravilhosa, irretocável, boa notícia para nós, o Evangelho de salvação. Nós amamos e adoramos a Jesus Cristo não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele já nos deu. Ele mesmo se deu como oferta de sangue em nosso lugar, para satisfazer a justiça de Deus. Você estava indo para o caminho do inferno, perecendo, morto em seus delitos e pecados.
Mas Jesus morreu na cruz e se sacrificou no seu lugar e mudou a sua história, e a sua história eterna, salvando a sua vida, satisfazendo a justiça de Deus, que você não conseguiria fazer, homem nenhum conseguiria fazer, a não ser Jesus. Eu encerro então dizendo, quando nós somos confrontados por uma palavra como essa, a palavra nos leva a compreender que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. A palavra de Deus nos mostra que o Deus das bênçãos é melhor do que as bênçãos de Deus. Ainda que nós desfrutemos das bênçãos que Deus nos dá, e Ele nos dá, mas não é para nós ficarmos com as bênçãos, mas para nós amarmos e adorarmos o abençoador. A sua e a minha maior necessidade não é bênção, a sua e a minha maior necessidade é do abençoador. Eu preciso dizer uma coisa para você, nós pedimos bênçãos para Deus e por bondade Ele nos concede coisas maravilhosas porque Ele é abençoador, mas de repente nós transformamos aquela bênção num ídolo. N coisas. Bens materiais, profissão, reputação, filhos, cônjuge. E aquela bênção que Deus nos dá, nós colocamos aquela bênção num pedestal de adoração e fazemos daquilo um ídolo. Quando as bênçãos assumem o cerne das nossas vidas, o centro das nossas vidas, a gente passa a viver não sujeitando à vontade de Deus na terra, mas fazendo com que a vontade nossa na terra se prevaleça no céu. Nós fazemos com que não nós servirmos a Deus, mas Deus está a serviço de nós, porque Ele tem que nos abençoar. Por isso que um texto como esse nos mostra que nós não estamos no centro do universo, mas Deus, que é soberano, reina no centro do universo. Ele é soberano. E se Ele quiser te abençoar com bens, com família, com uma profissão, com uma renda boa, Ele abençoa. Se não, Ele é Deus e você deve adorá-lo. Você, criança, adolescente, jovem, adulto, nesta noite, eu digo para você que nada preenche o vazio, e é um vazio tão sombrio dentro dos nossos corações, a não ser Deus em Cristo Jesus. Por mais que você busque satisfação nas coisas, dali a pouco aquilo não satisfaz plenamente. O vazio que existe dentro do nosso coração é do tamanho de Deus. E Deus satisfaz o nosso coração. Trabalhar e não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Ou seja, sua responsabilidade como alguém que já foi salvo pela graça de Deus, ok? Já foi salvo, ok? Trabalhar não para ter a salvação, mas após a salvação, o que você tem que fazer? Amar a Deus, adorar a Deus, buscar intimidade com Deus. Como? Através dos meios da graça que Ele deixou disponíveis a nós. Leitura da Bíblia, oração, participação em reuniões bíblicas da sua igreja. Isto tudo é comida que subsiste para a vida eterna, que de fato vai satisfazer você e a mim. Nós precisamos de Deus, porque se você não tem Deus, a sua vida está num profundo vazio. E ainda que você tenha tudo no mundo, se você não tem Deus, você não tem nada. Agora, se você tem Deus, você tem tudo, ainda que você não tenha nada materialmente. E se ainda nós ficamos impacientes, inquietos, porque Deus não está dando aquelas coisas que nós estamos pedindo a Ele, ô Senhor, me abençoa nessa área da minha vida, por favor, e Deus assim não está ouvindo, ou quem sabe Ele está demorando, né, para responder, ou para conceder aquela bênção que você pede. Quem sabe nessa noite Deus está dizendo para você assim: calma, meu filho, calma, minha filha amada, você está pedindo pouco demais.
Eu estou preparando algo melhor na minha providência para você. Eu estou cuidando de você, não se esqueça disso, meu filhinho, minha filhinha amada. Eu estou preparando algo maior para você. Por isso eu gosto de uma canção chamada Não Tenha Sobre Ti. É Deus falando para nós como seus filhos, mais ou menos assim: não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. E no refrão Deus falando para nós: é meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Sabe por quê? Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Louvado seja Deus. Que amemos o nosso abençoador Jesus, independentemente de tantas bênçãos que Ele já nos deu. Que amemos o nosso Senhor Jesus Cristo.